Você já nasceu de novo? João capítulo 3, versículos 3 a 7. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Prezados ouvintes, estas palavras que acabei de ler estão no capítulo 3 de João, do versículo 1 até o versículo 7, e está enfaticamente mostrado a necessidade do novo nascimento para todo ser humano. Entretanto, existem líderes religiosos que negam essa necessidade e ensinam que há pessoas que não precisam nascer de novo. Por exemplo, se você perguntar a uma das pessoas que bate à sua porta e indagar: você já nasceu de novo? Qual a resposta que vamos receber? Sou de uma classe que não precisa nascer de novo. Espantoso. Repito, espantoso ouvir uma resposta como esta. Sou de uma classe que não precisa nascer de novo. E continua essa pessoa a nos informar: só os da classe dos ungidos, composta de 144 mil pessoas, é que precisam nascer de novo, porque só eles vão para o céu. Ora, a pessoa que responde assim coloca o ensino dos seus líderes acima da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Você observou na leitura no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 7, como Jesus enfatiza a necessidade do novo nascimento? Vou ler o versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vou ler o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E por fim o versículo 7, não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. De modo que entendemos que pessoas que nos respondem desta forma: sou de uma classe que não precisa nascer de novo, colocam os ensinamentos de seus líderes acima da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar de Mateus capítulo 15, quando Jesus disse aos seus ouvintes, no versículo 9: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então queremos dizer que quando repetimos a ênfase dada por Jesus no que concerne a necessidade de todo ser humano nascer de novo, se quiser entrar no céu, a razão está em que todos nós, seres humanos, somos pecadores. Diz a Bíblia: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Quando Adão pecou no Éden, e Deus disse que no dia que ele comesse certamente morreria, ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Você pode notar no capítulo 3 de Gênesis e versículo 24, que ele foi posto fora do jardim do Éden e foi posto uma guarda celestial, composta de anjos, para que impedissem a entrada do casal de novo no jardim. Ficaram alijados, destituídos, afastados da glória de Deus, da presença de Deus. E essa mensagem que todos os homens são pecadores é amplamente repetida nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isso significa que você não deve se ofender quando dizemos você é um pecador diante dos olhos de Deus. E eu repito, e nós somos pecadores aos olhos de Deus. E você sabe que Deus precisa punir o pecado? Por isso, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Vou repetir, porque o salário do pecado é a morte. Então existem 3 tipos de mortes. O homem nasce em pecado, e esse estado é chamado morte espiritual, desligado, separado de Deus. Além desta morte espiritual, há como consequência do pecado a morte física. E além da morte física, se o homem morrer fisicamente, estando também morto espiritualmente, ele vai passar para outro tipo de morte, chamada morte eterna, que é a separação definitiva de Deus por toda a eternidade. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você reconhece que é um pecador? Como todo homem é pecador, é imperfeito, e Deus é um Deus perfeito, nenhum homem pode salvar-se a si mesmo. Isso Jesus deixou bem claro em Mateus 5, versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se todos precisamos ser perfeitos aos olhos de Deus, como alguém tem a pretensão de ir ao céu, se especialmente a Bíblia declara diversas vezes que todos somos pecadores. Você, abrindo o livro do Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 27, diz que no céu não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Logo, sendo o céu um lugar sacratíssimo, sendo nós pecadores, é claro que da forma como estamos, não podemos entrar no céu. E a Bíblia declara uma coisa que parece uma contradição. Diz a Bíblia que milhões de pessoas estarão no céu. Logo deve haver outro modo de chegar lá, além de tentar ser bom o suficiente. E quanto a isto que declaramos, que pode parecer absurdo, nós temos aqui no capítulo 7 do livro do Apocalipse, versículo 9 em diante, essa descrição que passamos a ler. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos
e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Repetindo o versículo 14: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então só pode entrar no céu pessoas que lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro, significando pessoas que, reconhecendo a sua condição de pecadores, chegaram a Jesus Cristo para obter dele a purificação, como diz o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ainda no livro do Apocalipse, no capítulo 19 e versículo 1, repete que os que vão entrar no céu são milhões e milhões de pessoas. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Olha a expressão, uma grande voz como de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que você, para poder entrar no céu, precisa arrepender-se dos seus pecados, querer obter o perdão. Arrependei-vos, foi a palavra de Jesus em Marcos 1,15, e crede no Evangelho. E a palavra arrependimento significa que você se arrepende dos pecados passados e que não quer pecar mais, como diz o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que aquele que reconhece os seus pecados e os abandona, alcança misericórdia. Então, arrependimento significa o desejo de dar uma volta de 180 graus em sua vida. Você está indo numa direção, você dá meia volta e continua caminhando agora em sentido contrário àquele no qual você vivia. Não significa que você nunca mais pecará, mas significa que o pecado será uma exceção na sua vida e não a regra. Então, aí está o caminho para você entrar
E Jesus Cristo, oferecendo seu sangue derramado no Calvário, morreu como um sacrifício substituto pelos seus pecados. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 4:25, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa redenção. Diz o apóstolo Pedro, não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E este mesmo apóstolo Pedro, na sua carta 1, capítulo 2, 24, diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Parece para você que é muito fácil reconhecer que Jesus é o nosso substituto, mas é uma verdade bíblica que você encontra na Bíblia. Aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Parte final do capítulo 1 do Apocalipse e versículo 5. E assim então, repetindo de novo o que dissemos em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouviu bem, prezado ouvinte? Vida eterna é um dom, é um presente gratuito de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Você não pode comprar a vida eterna e com certeza não a merece, mas ela é oferecida como um dom gratuito. Isto está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Está à sua mercê, está à sua disposição a aceitar o presente de Deus. Se você leva um presente a uma pessoa, bate na porta, a pessoa vem, você oferece o presente e ela recusa, de quem é a culpa de ela não ter o presente? Você ou ela que recusou? Assim é a questão com Deus. Ele oferece graciosamente, a pessoa recusa. Quem é o culpado? É o homem. Não faça isso. Atenda à exigência de Jesus em João capítulo 3, versículo 3 a 7, e reconheça que o ensino de Jesus tem valor maior do que o ensino de qualquer organização religiosa. Quando disserem para você, você não precisa nascer de novo, reconheça, eu sou um pecador e eu preciso nascer de novo segundo o ensino de Jesus, ser regenerado, que significa nascer de novo, nascer na família de Deus. Amém.